Olá pessoal, vocês já ouviram uma frase que é corriqueira agora na internet, que fala o óbvio precisa ser dito? Pois é, em função disso, quer dizer, aquelas coisas óbvias, quer dizer, mas isso é óbvio, mas precisa ser dito. Mas eu vou falar hoje do não óbvio, aquilo que não é o pensamento corriqueiro, que é o não óbvio, ou seja, seriam coisas que dificilmente alguém iria pensar, mas que precisam ser ditas. Então nós vamos começar esse encontro de hoje falando sobre as coisas não óbvias e como é o pensamento de uma pessoa que pensa o não óbvio. Fique com a gente, mas antes, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe no final se você tiver interesse, se gostou e se você acha que outras pessoas também precisam ouvir também o não óbvio. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. A conversa de hoje partiu da leitura desse livro, Não Óbvio, do Rohit Bhargava. Ele é um best-seller que está hoje na lista de sucessos, aí, de livros de sucesso, e é um livro instigante, porque ele fala de uma coisa não óbvia. Na minha concepção, o pensador do não óbvio é uma pessoa que pensa além daquilo que é possível fazer ou daquilo que é inimaginável fazer. E eu me lembro que algumas vezes atrás, eu recordando algumas coisas de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, para mim, é um exemplo do pensador não óbvio, porque na época dele, ele conseguiu criar coisas. Leonardo da Vinci era pintor, era escultor, era escritor e era também um filósofo. Ele inventou algumas coisas, criou algumas ideias que eram não óbvias para a época. Por exemplo, o paraquedas, o helicóptero, a bicicleta e muitas outras coisas que Leonardo da Vinci idealizou, concebeu, mas obviamente ele não pôde realizar na época, até por falta dos elementos principais para construir tecnologia e também do hábito das pessoas. Para mim, Leonardo da Vinci é um exemplo de um pensador não óbvio. E eu arrisco a dizer que o futuro ele vai pertencer às pessoas que foram treinadas, foram preparadas para ver aquilo que as outras pessoas não veem. Ou seja, elas veem o não óbvio. E essa pessoa, ela passa a ser capaz de pensar em coisas que não são coisas óbvias. E muito mais do que isso, ela é capaz de identificar tendências. Então, o pensamento do não óbvio é, principalmente, enxergar coisas que os outros não veem e criar tendências, imaginar tendências. Nós passamos por um período aí de pandemia e durante esse período de pandemia muitas coisas foram criadas, muitos produtos, muitos serviços, muitos métodos, muitos processos foram implementados, foram criados, que antes não tinham sentido. Então, essa tendência de criar coisas novas, ela, às vezes, é provocada por algum fato, por alguma mudança da sociedade. Se você olhar para trás, você vai ver que nesse período aí de pouco mais de 2 anos, quantas coisas foram introduzidas no nosso meio aí. Por exemplo, o ensino à distância. Aumentou tremendamente o ensino à distância. O home office. Muita gente passou a trabalhar em casa e não vai voltar a trabalhar mais sem ser em home office. A telemedicina avançou muito. As lives, as conferências online. O cinema em streaming, em forma de streaming, né? Hoje você não precisa mais ir ao cinema, você recebe os filmes de forma de streaming. As moedas virtuais, né? Os bitcoins, técnicas de reconhecimento facial, de comando por voz, tudo isso acelerou durante esse período de pandemia. Então, o que acontece? Na realidade, essas coisas iriam acontecer mais tarde, só que a gente deu um salto aí, provavelmente de uns 10 anos, em relação à evolução de todos esses processos e produtos e serviços que surgiram. Isso porque existem pessoas que ficam pensando de uma forma não óbvia, né? Da ausência de determinados fatores ou de determinados insumos ou de determinados recursos, como é que você consegue superar essa deficiência? Como é que se consegue superar isso? É pensando em coisas não óbvias.
Então, o que é o pensamento não óbvio? O pensamento não óbvio é um pensamento que tem uma certa estrutura, um certo comportamento. Basicamente, um pensador não óbvio, ele é observador. Ele observa aquilo que os outros não veem. Ele também é um ser inconstante. Ou seja, ele não caminha sempre na mesma direção, na mesma batida, no mesmo ritmo. Ele está sempre tentando mudar o ritmo, mudar a direção, buscar novos caminhos. Essa inconstância faz com que ele também encontre coisas não óbvias. Ser elegante. Ser elegante no sentido de você criar coisas boas, coisas bonitas, coisas agradáveis para a sociedade. Ser pensativo, dedicar um tempo para refletir, aquele tempo que você tem para pensar. Tem um livro do Domenico de Masi que diz o ócio criativo. Segundo o Domenico de Masi, que é o filósofo italiano muito lido, você só cria na hora que você está em estado de reflexão, contemplativo. Então você precisa ser pensativo, ser contemplativo, refletir. Parar para refletir. Você não pode ficar só no operacional. De vez em quando você tem que dar uma parada e também refletir, ler alguma coisa, visitar outras coisas, viajar, observar o mundo ao seu redor e observar principalmente a natureza, que a maior parte das grandes invenções vieram de observação da natureza. E finalmente você ser curioso, ou seja, você sempre perguntar por quê? Por que eu não posso fazer isso? Por que isso não está dando certo? O porquê é muito importante. Eu já falei disso num vídeo anterior, os 5 porquês. Ser curioso é exercer os 5 porquês. Então, essa tendência de você ser um pensador não óbvio vai exigir que você se enquadre dentro desses 5 modelos mentais. Eu não gosto de falar a palavra mindset, mas é o mindset. Os 5 modelos mentais desse pensamento não óbvio que eu falei. Ser observador, ser inconstante, ser elegante, ser pensativo e ser curioso. E aí, ficou curioso? Ficou pensativo? Vai pensar no não óbvio? Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos e comece a pensar de uma forma diferente. Aquilo que você acha que é um absurdo, às vezes pode se tornar um sucesso. Agora eu faço um desafio a vocês, que vocês façam uma coisa não óbvia. Grave um vídeo comentando o que eu falei aqui do não óbvio, comentando a favor ou contra, mas faça um vídeo. Vamos sair da obviedade, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, que é não óbvio.